Olá, meus amigos e minhas amigas. Já ouviu aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar? Parece que a cada dia essa máxima se confirma. Assista esse vídeo até o final que você vai me dar razão sobre isso. Mas vamos começar. Bom, parece que aquilo sobre o qual muito se falava, inclusive fiz vídeos falando sobre isso, começa a ganhar forma. É que os Estados Unidos e a Ucrânia estão afirmando que Moscou está recorrendo a outros estados sob sanções para sustentar seu esforço de guerra. Ou seja, outros países que também sofrem com as sanções ocidentais estariam se ajudando mutuamente. Faz sentido isso? Eu acho que faz. Bom, o fato é que, segundo eles, a Rússia começou a usar mísseis balísticos fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia. O que está preocupando o Ocidente, uma vez que Putin teria saído do campo da hipótese, das palavras, para o fato concreto, e que isso indicaria que a Rússia planeja expandir ainda mais seus acordos de armas com regimes sob sanções para sustentar seu esforço de guerra. Washington também alegou que a Rússia estava em negociações com o Irã para comprar mísseis balísticos de curto alcance. Também fizemos vídeo afirmando isso. Segundo a inteligência dos Estados Unidos, ao contrário do caso da Coreia do Norte, os mísseis iranianos ainda não chegaram à Rússia, mas o acordo eventualmente será fechado. Os relatórios dos Estados Unidos foram endossados por vários funcionários ucranianos, incluindo um assessor da administração de Volodymyr Zelensky, que disse que os acordos de armas russos com Pyongyang e Teherã tornaram o país parte de um novo eixo do mal do século XXI. John Kirby, que é porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse na quinta-feira que a Rússia disparou um míssil balístico norte-coreano contra a Ucrânia em 30 de dezembro, mas que pousou em um campo aberto. No entanto, Kirby disse que as forças russas lançaram mais desses mísseis como parte de um grande ataque em 2 de janeiro, e seu impacto ainda precisa ser avaliado. A Rússia está procurando a Coreia do Norte e o Irã para reabastecer seus estoques de armamento, incluindo obuses de artilharia da era soviética e munições pairantes. A aproximação é benéfica para os três envolvidos, uma vez que eles conseguem diminuir os danos resultantes das sanções. Não há dúvida para ninguém de que depois de 2 anos de guerra, tanto Moscou quanto Kiev estão em uma corrida para se rearmar. Oficiais de inteligência sul-coreanos disseram em novembro que Pyongyang já havia enviado mais de 1 milhão de projéteis de artilharia para a Rússia, e documentos vazados mostraram o Irã ajudando a construir uma fábrica de drones Shahed 136 dentro da região de Tatarstan, na Rússia. Veja o que Kirby falou sobre isso. Em parte devido às nossas sanções e controles de exportações, a Rússia tornou-se cada vez mais isolada no cenário mundial e foi forçada a procurar estados de mentalidade semelhante para equipamentos militares. Como temos alertado publicamente, um desses estados é a Coreia do Norte, e isso é uma significativa e preocupante escalada no apoio de Pyongyang a Moscou. O governador da região de Kharkiv, na Ucrânia, disse que a Rússia havia usado mísseis de fabricação estrangeira em um ataque no início dessa semana. Olha o que ele disse. Estamos realizando todos os exames necessários. Por enquanto, direi que as marcas desses mísseis foram apagadas. Mas o que podemos ver, o país que o produziu não é a Federação Russa. Bom, gente, como sempre digo em meus vídeos, é preciso ter cuidado com essas informações que não podem ser confirmadas de forma independente ou que não tenham sido admitidas por ambas as partes envolvidas. Por exemplo, um oficial da Força Aérea Ucraniana disse na sexta-feira que a Ucrânia ainda não havia confirmado se a Rússia havia usado mísseis de fabricação norte-coreana, indicando que a principal fonte das alegações era Washington. Mas outros funcionários em Kiev endossaram o relatório dos Estados Unidos. O assessor da administração presidencial da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, postou em sua rede social, com direito a #tudo, o seguinte: nunca antes na história o clássico eixo do mal parecia tão obviamente, grotescamente vilão. #Rússia, #Irã, #Coreia do Norte. John Kirby disse que o alcance dos mísseis norte-coreanos era de 900 quilômetros e que, em troca das armas, a Rússia deveria fornecer caças, mísseis superfície-ar, veículos blindados, equipamentos de produção de mísseis balísticos e outras tecnologias avançadas. Disse ainda que isso teria implicações preocupantes de segurança para a Península Coreana e para a região do Indo-Pacífico. Em relação ao Irã, veja o que ele disse. Os Estados Unidos estão preocupados que as negociações russas para adquirir mísseis balísticos de curto alcance do Irã estejam avançando ativamente. Avaliamos que a Rússia pretende comprar sistemas de mísseis do Irã. Gente, parece que as sanções são mais uma vez usadas para combater aquilo que essas mesmas sanções estariam provocando.
Kirby disse que os Estados Unidos imporiam sanções aos envolvidos na facilitação da transferência de armas e levariam o assunto do comércio de armas da Rússia com a Coreia do Norte às Nações Unidas, como uma violação de um embargo de armas internacional. O argumento usado por ele foi o de que a aquisição estrangeira de armas de Moscou deveria servir como um lembrete ao Congresso dos custos de sua falta de aprovação de um pacote de suprimento de armas para a Ucrânia antes do Natal. Veja só o que ele disse. A Rússia conta com seus amigos para poder restaurar seus estoques militares e permitir sua guerra contra a Ucrânia. Irã e Coreia do Norte estão ao lado da Rússia. Os ucranianos merecem saber se o povo americano e seu governo continuará apoiando eles. Enquanto isso, a guerra continua e dessa vez a Rússia disse que suas defesas aéreas derrubaram dezenas de drones ucranianos na Crimeia e no sul da Rússia hoje, sexta-feira. Então parece que Kiev continua sua estratégia de atingir a península anexada por Moscou. Alarmes de ataque aéreo foram ouvidos em Sevastopol, a maior cidade da Crimeia, e o tráfego na ponte que conecta a península foi suspenso pelo segundo dia. O Ministério da Defesa russo disse que suas forças interceptaram 36 drones sobre a Crimeia e um sobre Krasnodar. Um míssil antinavio ucraniano Netuno também foi destruído sobre a parte noroeste do Mar Negro. Gente, do outro lado do Mediterrâneo as coisas também só se complicam. E aqui vamos falar agora sobre o aparecimento de mais uma peça no tabuleiro geopolítico no Oriente Médio. Não que seja uma peça nova, mas que estava meio que fora do jogo e agora com o seu reaparecimento o jogo fica mais complexo ainda. Como dizia um querido professor de Relações Internacionais que eu tive, se algum especialista te disser que entende tudo de Oriente Médio, comece a desconfiar de sua expertise. Analisar o Oriente Médio com uma ótica binária pode gerar profundos equívocos e incompreensões. Por exemplo, xiitas contra sunitas. Nem sempre isso explica rivalidades ou alianças. Irã é xiita e apoia o Hezbollah, também xiita. No entanto, o grupo apoia o Hamas, que é palestino e possui um viés sunita. Vocês lembram que eles tiveram origem na Irmandade Muçulmana nos anos 1980. Já o Hezbollah é libanês, de viés xiita, e surgiu durante a ocupação israelense no sul do Líbano nos anos 1980 e 1990. Percebem que só por essa breve exposição já fica claro que não podemos identificar os atores apenas a partir da linha islâmica ao qual eles pertencem. Ou seja, essa análise binária não dá conta da compreensão do problema. Agora, com a aparição desse novo player, a coisa desgringola de vez. Mas que novo player é esse? Olha, gente, é o Estado ... Eu vou chamar ele de EI, Estado Islâmico, ok? Quem são eles? E a que linha islâmica pertencem? Bom, eles surgiram na Guerra da Síria, talvez um dos conflitos mais complexos e importantes para a dinâmica do Oriente Médio no século XXI. Por incrível que pareça, o grupo tinha um objetivo comum com os Estados Unidos: derrubar o ditador da Síria, Bashar al-Assad. Mas, como fica claro, jamais poderiam ser aliados dos Estados Unidos. Isso pelo fato de que, além de sunitas, eram dissidentes da Al-Qaeda, conseguindo ser mais extremistas e ortodoxos que eles. Sem contar o fato de eles terem um projeto pan-islâmico de fundação de um Estado teocrático radical. Contando com o apoio da Rússia e a instabilidade gerada pela crescente expansão do EI, o ditador sírio permaneceu no poder. O projeto inicial dos Estados Unidos de derrubar o presidente sírio teve que ser repensado e houve uma reorientação dos objetivos. A Rússia, habilmente, de alguma forma, saiu vitoriosa, uma vez que garantiu forte influência na Síria, mantendo tropas no país. Isso sem contar o fato de que se tornou uma espécie de garantidor da estabilidade na região, ao menos até 2022. Se o aparecimento do EI complicou a geopolítica na Síria, realinhando projetos e objetivos dos players envolvidos, com seu reaparecimento, embora em uma situação muito diferente da que tinha na época, temos que admitir, coloca muito mais dúvidas do que certeza nos rumos da caótica situação em que a região vive hoje. Os Estados Unidos são contra o Irã, e o ataque do EI foi feito contra o Irã. Aqui é bem claro que aquela máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não funciona. A emergência desse novo ator no cenário regional dificilmente aproximará Estados Unidos e Irã, que permanecem profundamente divididos. No entanto, pode obrigar os atores a reavaliarem, ao menos temporariamente, seus objetivos estratégicos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito,
inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.